Obadias, profeta Obadias. Vamos lá para o profeta Obadias. A gente está caminhando bem, né? Acho que, pelas contas que está fazendo aqui, acho que até o final do ano a gente encerra. A gente encerra nossos profetas, né? O Antigo Testamento a gente vai encerrar até o final do ano. Acabamos de orar pelo Mateus, o aniversário dele dia 8. Bom dia, bom dia. Então depois vocês podem dar parabéns para ele adiantado já, antecipado. Muito bem, meus irmãos, muito bem. Vamos lá para Obadias. Abra sua Bíblia lá em Obadias. Olha que nome bacana. Quem que não tem filho ainda? Henrique, quem tem filho aqui vai ter ainda? Henrique, Renatinha. Obadias. Nome do nenê. Cada Renatinha. A cada Renatinha. Obadias. Mas, eu acho bacana esse nome bacana. Né? Significa servo de Yahvé, ou adorador de Yahvé. Olha que significado bonito, né? Olha que significado bonito o nome de Obadias. O profeta Obadias, queridos, a gente mal lê ele, né? A gente passa muito rapidamente por ele, porque ele só tem, acho que ele tem 12 versículos, deixa eu ver, 21 versículos, né? Não tem nem capítulo, não tem. É só 21 versículos que tem o seu livro. É o menor livro profético da Bíblia, tá? É o menor livro profético da Bíblia, do Antigo Testamento. Então a gente tem aí, no Antigo Testamento, o menor livro seria o livro de Obadias, tá bom? Obadias, ele tem leva o nome dele aqui na autoria, tudo, mas o difícil de a gente determinar no livro de Obadias é a data. Quando que ele foi escrito, né? Quando que essa profecia veio a Obadias, quando ela foi escrita. Esse é um ponto, né, de divergência em muitas pessoas, né, pelo conteúdo da sua profecia e pelas menções que na Bíblia tem também a respeito dele. Só para você ter ideia, alguns acham que ele é pré-exílico. Ele está na época de Jeroão, né, em 848 a 841, e está falando sobre um povo. Ele está falando uma profecia sobre um povo, que é o povo edomita. Eu vou falar depois do edomita quem são eles. Você já sabe mais ou menos quem é, mas a profecia dele está relacionada aos edomitas e tem uma referência aí no tempo de Jeroão, que é nesse tempo de 848 a 841, poderia ter sido a profecia dele. Contudo, há alguns que acham que essa profecia veio somente no pós-exílio, ou seja, quando eles voltaram da Babilônia, lá pelo ano de 585, mais ou menos, né, falando a referência ao povo edomita. O Salmo 137 que nós lemos fez menção aos edomitas. Mas esse salmo é um salmo exílico, ou seja, eles estão dentro da Babilônia, estão lá vivendo no tempo da Babilônia, o tempo do exílio, e esse salmo foi composto naquela época. E ele faz uma menção com respeito a Deus vingar-se de Jerusalém, vingar-se do povo de Judá, olhando para edomitas, dizendo assim, o Senhor tem que vingar aqueles caras, né, por aquilo que eles fez conosco, por aquilo que eles fizeram conosco. Então, a tradição dos cronistas preferem que o livro de Obadias, né, dentro das circunstâncias, preferem atestar que ele foi escrito e a profecia veio somente depois do exílio. Então, aí vai colocar a gente lá no ano de 450, mais ou menos, né, nessa época aí, na qual eles estavam saindo da Babilônia, voltando para a sua terra. Então, entre 585 a 450, que seria mais ou menos o período da escrita deste livro profético. Tá? Isso não interfere em nada a sua profecia. Se é pré-exílico, se é exílico ou pós-exílico. É só para a gente saber a circunstância na qual o autor estava vivendo e como que Deus usou esse cara. A gente sabe muito pouco a respeito dele. A respeito dele. Nós não sabemos quem ele é, não sabemos o povo dele, né? Não tem referência nenhuma a respeito disso. É um homem, um profeta que Deus levantou assim, dentro de um povo que ele poderia levantar qualquer um de nós. Ele poderia ter levantado qualquer um de nós como profeta, e esse homem ir e anunciar aquilo que Deus estava revelando a ele como um mistério até então. Tá? Então isso faz com que a gente veja assim, né, que para Deus ele usa cada um de nós conforme Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Ok? Tranquilos? Ok, muito bem. A gente andando um pouquinho mais, tem algumas, né, na nossa apostila, tem alguns problemas, né, tem alguns problemas de interpretação. Se você olhar na página 74,
Vamos lá para o texto, vamos lá para os 7 últimos versículos, vamos lá. Pega aí o versículo 15, vamos lá no versículo 15. O texto diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarete, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. A questão aqui, né, a problemática do que é interpretado aqui, como que a gente pode interpretar isso, como que a gente pode entender isso, diz a nossa revista aqui, nossa apostila, que a tribo de Esaú, né, os edomitas, ela deixou de existir como nação há muito tempo atrás, né? Ela foi absorvida pelo povo de Meus, né? E do Meus eles absorveram esse povo e então determinar o fim deles parece que um problema, porque a profecia era exterminar a tribo de Esaú, extingui-la da face da terra. Mas há relatos que essa tribo dos edomeus, eles agregaram alguns membros dos edomitas para que eles não fossem exterminados. Então a problemática é, né, a respeito disso. Mas nada que seja difícil de nós entender. Por quê? Porque quem que são os edomitas? Quem são os edomitas? Descendentes de Esaú. Vamos lá para o texto bíblico? Vamos fazer uma viaginha aqui. Vamos lá para Gênesis capítulo 36, versículo 9. Gênesis 36, 9. Gênesis 36, 9. O que nós temos em Gênesis 36, 9? Então diz assim: esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. Aí então vai falar toda a descendência de Esaú. Qual é o episódio entre Esaú e seu irmão Jacó? Uma história bem conhecida, né? São irmãos gêmeos, na hora do parto, Esaú sai primeiro do ventre da sua mãe, contudo Jacó ele sai junto segurando os pés de Esaú. Ao decorrer do tempo, Deus tinha revelado para sua mãe que Deus tinha escolhido a Jacó e não escolhido Esaú. Ele escolheu a Jacó para que ele pudesse dar continuidade à linha messiânica. E ele rejeitou Esaú. A palavra rejeitar no texto bíblico ali em Gênesis, tem a ver com Deus predestinou Jacó e preteriu Esaú. Ou seja, Deus salvou a linhagem de Jacó e Deus condenou a nação de Esaú, a descendência de Esaú. Deus escolheu Jacó para ser povo dele e Deus escolheu Esaú para não ser povo dele. Uau! Ai, ai! A predestinação é um assunto delicadérrimo, né? Porque está dentro do decreto de Deus, está dentro do coração de Deus, e é um lugar que a gente não tem acesso. A gente não tem acesso a esse lugar. A gente não tem acesso a ele. Nós não sabemos porque Deus escolhe uns para a salvação e ele condena outros para a condenação, para a perdição. A gente não sabe os critérios de Deus. Uma coisa é certa, não é baseado nas obras do homem. Não é baseado nas escolhas do homem. É muito antes disso. Porque o texto de Efésios diz assim, que Deus nos escolheu em Cristo em amor. Em amor. Existe duas palavrinhas na teologia, chama assim,
infralapsariano e supralapsariano. Palavrinha difícil, né? A infra quer dizer que Deus escolheu-nos depois do decreto do pecado, para manifestar sobre os eleitos a sua misericórdia. Porque todos estavam condenados pelo pecado, mas Deus usou de graça e misericórdia e escolheu alguns para a salvação. Isso é infra. O supra diz que Deus nos escolheu antes do decreto do pecado em Cristo, em amor. Dois termos teológicos para demonstrar ou a misericórdia de Deus ou o amor de Deus. Antes do decreto do pecado e depois do decreto do pecado. Não estou falando depois do pecado de Adão, é depois do decreto do pecado, que ele vem muito antes de tudo acontecer. Tá? É o plano de Deus, é os projetos de Deus. Na sua infinita sabedoria, Deus planejou tudo, depois ele executa tudo. Nesse planejamento, então, ele escolhe alguns para ele e outros para a condenação. Em Provérbios nos diz assim, que até o ímpio cumpre o propósito santo de Deus na sua existência. Você pode perguntar, por que Deus então já nos separou tudo isso? Porque Deus cumpre os seus decretos, os seus propósitos na vida do justo para o aperfeiçoamento, usando os ímpios. Uai! E para mostrar sobre eles a sua justiça, a sua perfeição. Esses que foram rejeitados, eles vão andar segundo o coração deles. Deus não vai interferir com a sua graça e misericórdia sobre eles. Aqueles que são escolhidos para a salvação, Deus vai manifestar sobre a vida deles ao longo de todos, desde o seu nascimento, Deus, de alguma forma, conduzindo-os para que eles possam chegar ao conhecimento de Cristo para a sua salvação. Diga, Cleusa. Isso é a nossa responsabilidade. Exatamente. Porque às vezes a gente se sente um robozinho, um bonequinho, amor de Deus, né? Mas não é. Deus determina, decreta, e a gente segue esse escrutínio sem nós sabermos. Sem nós sabermos. E Deus simplesmente coloca as coisas para acontecer, e as coisas vão, na linha do tempo, acontecendo. Vai acontecendo. Dentro disso está a nossa vontade. Dentro disso estão as nossas responsabilidades. Dentro disso estão as nossas ações. Não, é só uma questão de briga teológica. É só para discussão assim, um prefere que Deus manifeste a misericórdia dele lá na frente, e outro o amor dele aqui na frente. É a mesma coisa. Porque assim, queridos, quando a palavra, Pedro usa essa palavra lá em Atos, ele diz assim que Deus nos escolheu pela sua presciência. E as pessoas, principalmente a linha arminiana, eles olham a presciência de uma forma assim, que Deus escolheu o homem para ser salvo, baseado na sua presciência, no seu pré-conhecimento. No seu pré-conhecimento de que aquela pessoa que ele escolheu para ser salvo, ele vai ser fiel a Deus até o final da sua vida. Então, a escolha de Deus não está baseada na sua soberania. Está baseado no ato do homem. Então, Deus estaria preso ao homem. Por isso, nós não concordamos com a linha arminiana, porque a palavra presciência, ela não está se falando assim de pré-conhecimento. Ele está falando assim está falando de amor prévio, ou amor antecipado. Deus nos amou antecipadamente em Cristo para nos salvar. Tá? Você é alvo de um amor que antecede a toda a criação. Nós somos salvos deste amor antecipado de Deus em Cristo. Não é porque fazemos alguma coisa para merecer o amor de Deus. Deus nos ama, porque Ele diz, eu vou gerar filhos meus em Cristo Jesus. Então nós somos geração de filhos gerados a partir do amor dele em Cristo Jesus. Uau! Tira um peso das nossas costas. Tira um peso enorme das nossas costas. Agora, ela sabia. A Rebeca sabia da escolha de Deus. Ela fez igual Sara. Quis dar uma colaboração no plano de Deus. Eu não posso ter filho, então eu vou lá colocar lá a minha escrava.
né? Coloca a escrava. E Rebeca, ela quis dar uma colaboração para Deus. Vendo o Isaac abraçou Esaú, peludo, guerreiro, soldado, líder, um trator. O cara era um trator. Ninguém parava na frente dele. Ele destruía todos os seus inimigos. Caçava onde ele tinha que caçar. Era aquele filho que o pai fazia assim. Oh! As mães das mulheres, então, uau! Quero esse guri como meu genro. Era o cara mais desejado, porque o cara era o cara. Jacó era filho da mamãe. Filho da mamãe. A mãe abraçou ele porque o pai dava preferência ao seu filho Esaú. Então a mãe abraçou ele. E ele andava com a sua mãe. E ela, sabendo do plano de Deus, fala assim, como que Deus vai fazer esse negócio? Como que Deus vai fazer esse negócio? Porque não tem como Jacó sobressair a Esaú. Não tem como. Não tem uma possibilidade. E aí então a gente vê o estratagema de Jacó, né? O Esaú chega lá faminto, morrendo de fome. Aí oferece o prato de lentilha. Eu creio que Esaú levou tudo na brincadeira. E a intenção do texto é essa. Ele leva tudo na brincadeira. Ele não leva a sério aquele negócio. Só que para Jacó era muito sério. Para a cabeça de Jacó, ele comprou, ele não roubou, ele comprou o direito à primogenitura. Só que Esaú levou isso na flauta, isso levou na brincadeira. Quando o pai chama eles para dar a bênção, aí tentou aquele estratagema de falsificação ideológica, né? Porque ele falsificou a ideologia dele, ele falsificou a identidade dele. Isso é processo, isso é cadeia. Isso é cadeia. E a mãe dele estava nesse estratagema. Fizeram tudo aquilo, coitado de Isaac cego, deu a bênção para Jacó, chega Esaú para receber a bênção. O cara roubou o meu direito de primogênito. Primogênito, querido, na história do povo hebreu e do povo oriental, é muito sério. Porque ele carrega a responsabilidade da continuidade da família dele e preservar os bens da família. E por isso que ele leva 50% de todos os bens da família. Sozinho. Se tiver 10 irmãos, 50% é dele. As outras 50% é dividir em 10. 50% é só dele. E a responsabilidade de dar continuidade ao nome da família e à bênção de Deus. E Jacó roubou tudo isso. Briga de herança em família, não dá briga, né? Bens familiar não dá briga nenhuma, né? Não dá briga, né? Isso é só coisa de Esaú e Jacó. Isso é coisa de Esaú e Jacó. Não. Queridos, se tem um trem que dá bafafá, que dá briga, que dá morte, é herança de família. É herança de família. A família vai muito bem. É tudo maravilhoso. Apareceu a tarde da herança, pronto. Tornaram-se tudo inimigo. Acabou a amizade, acabou o amor, acabou tudo. Eu quero que ele é meu. Eu quero aquilo que é meu. E há contendas, há mortes por causa disso. Se nosso tempo tem essa divergência, lá também tinha. Mas tá tudo bem. Não, ele é mais coitadinho, tá tudo bem. Aquela coisa assim de irmãos, né? Não, tem irmão que é mais carente, precisa mais, a gente abre mão disso aqui, não preciso disso. Vai chegar o momento que você vai cobrar, que você vai tacar na cara. Vai chegar um momento que você vai querer vomitar aquele negócio da sua boca. Os descendentes de Esaú cultivaram essa mágoa de Esaú por toda a sua existência. Voltaram, fizeram as pazes, se reconciliaram, né? Esaú disse, Jacó, vem aqui, vamos andar comigo lá, vamos lá, a gente está tudo junto. Jacó disse, não, você vai lá, você tem muitas coisas, você é muito próspero, e eu tenho meu rebanhinho aqui, eu tenho minha turminha aqui, aí vamos continuar assim, porque não dá confusão. Porque ele sabia que no coração de Esaú, ainda que houvesse a reconciliação, a mágoa estava comendo. E o medo dele é que Esaú matasse ele. E tomasse os bens para ele. Então, querido, essas coisas mal resolvidas geram um sentimento de rancor. O que diz a Bíblia? O que acontece com o sentimento de rancor no coração do homem?
Ela vai passando para onde? O rancor passa para quê? Para a raiva. A raiva passa para onde? Ódio. E o ódio passa para onde? Desejo de morte. Se tem uma coisa que o cristão não pode cultivar no seu coração, é rancor. É por isso que o Salmo 4 diz assim, consulte o travesseiro e descanse. As nossas mágoas, as nossas intrigas, as nossas dores têm que parar e morrer no nosso travesseiro. Antes de passar para outro dia. Antes de passar para outro dia. Porque no outro dia, aquele rancor virou raiva. E aí começa a erva daninha a tomar conta. Ela começa a se espalhar. Ela começa a se espalhar. E aí você já está contaminado. Porque você não resolveu aquele rancor naquele dia. Isso acontece muito na relação conjugal, né? A gente briga no dia, dorme um virado para o outro, acorda, nem dá bom dia para o outro, senta e toma café, e levanta e vai embora. Pronto. Começou a fomentação da confusão e desgraça dentro da casa. Não pode deixar a semente do rancor prosperar no nosso coração. Nós não podemos fazer, nós temos que fazer igual a erva daninha. Você viu a erva daninha, você vai lá e tira. Tiririca é uma praga, né? Não sei se vocês conhecem aqui no sul. Tiririca é uma praga, né? Eu morava em Ourinhos, tinha um canteiro na frente de casa. E aparecia a tiririca. Eu ia lá com a tiririca. E a tiririca é uma desgraça, né? Você tem que cavucar e tirar a batatinha dela lá embaixo. Você tem que tirar aquela batatinha lá embaixo, porque a batatinha faz assim. E eu lá, errar e arrancar a batatinha. E a gente ia, a Nara ia, eu ia, e a gente ia, e a gente ia, e a gente ia. E aquele negócio só se alastrando. Chegou um dado momento que aquele negócio tomou conta daquele jardim. Falei, nossa, virou uma grama esse negócio. Virou uma grama, virou tudo verdinho de tiririca. Só tinha tiririca. Eu falei, vou deixar assim agora. Eu vou deixar assim agora. Eu fui derrotado pela tiririca. A tiririca agora, a gente só podava ela. A gente só podava como grama. Se você não, como diz o ditado, se você não pode contra ele, junte-se a ele. Foi isso que eu fiz. Me juntei a tiririca e deixei a tiririca tomar conta do negócio. Mas isso faz com que a nossa vida possa ser dominada pela tiririca. Esse é o dano. Ser dominado pela tiririca. E quando a gente é dominado pela tiririca, você não é mais uma pessoa feliz. Você não é mais pessoa alegre. Você não é uma pessoa mais voluntária. Você é uma pessoa mais companheira. Você deixou de ser uma pessoa amiga. Porque você está contaminado do mal. Você está contaminado pelo mal. O mal dominou o seu coração. Acabou. A sua comunhão com Deus, a sua amizade com as pessoas, acabou. Você vai se transformar. Você vai se transformar em outra pessoa. Esaú, ao longo da vida, tolerou Jacó. Mas os seus descendentes não. Os seus descendentes não. Tomaram a dor do pai. Os filhos tomaram a dor do pai. Vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho. Vamos lá. Só para a gente ver. Vamos lá em Números capítulo 20. Vamos lá em Números capítulo 20. Números 20. Vamos ver essa história, onde vai dar. Vamos ver essa história onde vai dar. Versículo 20 e 21. O que acontece aí? Vamos começar lá no versículo 18, para você entender o contexto. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, se eu e meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa, não desejo senão passar a pé. Porém, eles disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com a mão forte, ou seja, armados. Assim recusou Edom deixar passar Israel,
pelo país pelo qual Israel se desviou dele. O episódio é conhecido. Moisés está com a sua turma, indo para a terra de Canaã, e eles têm que passar para a terra de Edom. Tem que entrar na terra de Edom, para chegar em Canaã. É nossos parentes. É nossos parentes. Primeiro grau. É parente de primeiro grau. É irmão do nosso pai Jacó. Os descendentes falam assim, o quê? Aqui vocês não passarão. Ou seja, o coração inteiro. E você já pensou? Vamos voltar para a história. Vamos voltar para a história. Esaú? O que aconteceu com Esaú depois dessa tomada de poder de Jacó? O que Esaú fez? Qual foi a bronca de Esaú com o pai dele? O que ele fez de vingança? Ele se levantou, o senhor não pode me abençoar? Ok. Se levantou e casou-se com 2 mulheres dos povos estrangeiros. Então, a descendência de Esaú, só tem Esaú como filho de Abraão. As suas mulheres eram estrangeiras. E a sua descendência pegou todo esse lado árabe. Porque os descendentes são filhos de quem? Esaú seria de Israel. Ismael. Casou-se com as filhas de Ismael. Quem é Ismael mesmo na história? Filho de quem? Filho de Agar com Abraão. Um bastardo. Um bastardo. Aí você vai dizer, uau! Casou-se com seus inimigos. Então a história dele já começa toda turculenta. Está lá, Esaú sentado, tá as suas 2 esposas e os seus 2 filhos. E Jacó está lá em Padã. Ele está lá em Padã. Ele já está lá com as suas esposas. Eu vou tomar meu chimarrão aqui com a minha família. Maldito Jacó. O dia que eu te encontrar, eu te mato. E os filhos dele tudo escutando isso. O coração dele está cheio de ódio. Ele saiu dizendo para o pai dele, eu vou matar Jacó. O dia que eu me encontrar com ele, eu mato ele. Coitado de Isaac, morre transtornado por esse medo. Rebeca morre com esse medo. Então a gente olha toda essa história e diz assim, caramba, que família desgraçada. Que família desgraçada que se tornou. Uma família que deixou de ter a graça de Deus sobre eles. O cara sentado, tomando seu chimarrão, e todo santo dia. A gente pode falar isso porque quando você está com o coração magoado, a mágoa não sai da tua mente. E você quer contaminar todo mundo com o teu pensamento. Você quer fazer com que todo mundo tenha o mesmo ódio que você tem. E você fica bombando. Pensamentos contra aquela pessoa, contra aquela família. E todo mundo à sua volta vai achando que você tem razão e todo mundo está comprando a ideia tua. Todo mundo está comprando a tua ideia. Todo mundo compra a tua ideia. E quando esse todo mundo se encontrar com Jacó, coitado de Jacó, está lascado. Eles não se encontraram. Quem se encontrou foi Esaú, que ainda, pela misericórdia de Deus segurou, conteve o coração de Esaú para que ele não matasse Jacó. Fizeram as pazes assim, momentaneamente, mas os seus descendentes alimentaram o ódio contra eles. E o primeiro episódio bíblico, depois do encontro de Esaú com Jacó, é esse encontro aqui. Os descendentes de Jacó, os descendentes de Esaú. O que acontece? Se você pisar aqui, nós te matamos. Então Moisés desvia-se do caminho, tá? Moisés desvia do caminho. Vamos para mais um texto. Vai para Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio 23. Deuteronômio 23. Versículo 7 e 8. 7 e 8. Deuteronômio 23, 7 e 8. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Nem aborrecerás o egípcio,
pois estrangeiro fostes na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Ui! Ui! Deus está passando as instruções para Moisés. Moisés está instruindo o povo de Israel, né, agora para entrar na terra prometida, e de repente dá de cara com esse versículo. De repente dá de cara com esse versículo. Nós estamos vendo um conflito lá hoje, né? Irã, faixa de Gaza, o Líbano, todo mundo mandando bala lá em Israel. Mandando bala em Israel. Se fosse um tempo agora, Deus fala assim para aquele povo: parem de jogar bala contra eles. Parem de revidar o que eles estão fazendo contra vocês. Sente-se na minha presença todos juntos e vamos louvar a Deus. Ui! É possível isso? No meio do fogo, no meio desse conflito todo, de repente vem a palavra de Deus e diz assim: para tudo vocês. Israel chama todo mundo para sentar na mesa, vão tudo lá para Jerusalém, e senta lá no domo, e fica lá tudo sentado, e vamos adorar a Deus todos juntos. Uau! Deus está dizendo: vocês pararão, vocês não se vingarão. Olha só o que Deus está fazendo. Vocês não se vingarão dos edomitas. O que a gente tem vontade de fazer com nossos inimigos, irmãos? Torcer o pescoço. Em Provérbios diz assim que se alguma coisa acontecer de ruim ao teu inimigo, não diga bem feito. Ai, misericórdia. Que versículo danado esse de Provérbios. Que versículo danado esse de Provérbios. Eu não posso nem me contentar com o mal que cai sobre o meu inimigo. Porque se a gente fizer isso, Deus faz assim, para o que ele vai fazer e diz assim: eu parei, agora eu vou te amaldiçoar. Ai, Jesus. Deus vira os seus olhos contra o seu inimigo e volta os seus olhos contra você. Por que Deus faz isso? Oh, Deus, misericórdia. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus não quer que nós nos vinguemos. Mas qual é o motivo? Tem mais coisa. Diga. O Mário está com a cara disso que vai responder. O que Deus não quer que nós percamos, irmãos? Porque a vingança rouba da gente. Pensa, vingança rouba. Ela tira de nós. Ela tira o amor, ela tira a beleza, ela tira a vida. Ela gera dor e sofrimento. O que Deus não quer que nós percamos ao não exercer a vingança? Por que Deus está dizendo assim, não se vinguem? Por que Deus está dizendo, não se vinguem contra os seus inimigos? Por que Deus está fazendo isso para a gente? Só para ajudar, só para piorar um pouquinho. Lá em Pedro, quando tem conflito entre marido e mulher, Pedro fala assim: vocês casais aí, é melhor vocês se acertarem. Porque se vocês não se acertarem, até as orações de vocês são rejeitadas. Ui! Porque se tem um conflito familiar, o assunto passou de uma noite para outra. Você lembra? A rancor, a raiva, o ódio, o sentimento de morte, está tudo dentro de você. Você acha que Deus vai escutar a tua oração, que você é tudo contaminado pelo mal? Você acha que Deus vai aceitar a tua adoração, o teu louvor, com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio? Não, Deus não vai aceitar. É para isso que Deus está dizendo, não cultive o rancor dentro do seu coração, não cultive o desejo de vingança no seu coração contra os seus inimigos, porque quem perde a bênção é você. A bênção é a comunhão com Deus, essa é a maior bênção que nós temos na vida, para nós preservarmos a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Ele. Isso é a nossa pérola. Se você perder isso, irmão, você perdeu tudo na tua vida. Se você não reconhece como tesouro teu, eu tenho que falar para você rever a sua vida espiritual. Eu tenho que falar para você, tem que rever a tua vida espiritual, porque você não tem Deus como sua pérola preciosa, como seu tesouro.
Ele tem pouco valor para você. Aquilo que nós temos que mais preservar na nossa vida não é a nossa saúde. Não é o nosso bem-estar. Não é. É a nossa intimidade com Deus. Sabe por quê, irmão? Você ao mesmo dia viver com Ele eternamente. Isso é hipocrisia. Isso é mentira. Se você deseja uma vida com Ele lá na eternidade, e aqui você não preserva isso com Ele. Isso é hipocrisia, isso é mentira. O nosso desejo de estar com Deus aqui não tem que ser nada diferente do lá. Não tem que ser nada diferente. Como eu falei esse dia atrás, nós passamos desta vida para outra vida, não vai fazer diferença se você vive uma vida em intimidade com Deus aqui. Se você leva Deus a sério aqui, não vai ter nenhuma diferença para lá. Não vai ter nenhuma diferença. A única diferença é que você vai poder contemplar Ele pessoalmente. Essa é a única diferença. Porque se você vive uma intimidade com Ele aqui, você está vivendo essa intimidade espiritualmente. E estar lá só vai mudar o personagem. Espiritual para visível, para concreto. Só vai mudar isso. Só vai mudar isso. Então a gente tem que ser coerente com a nossa vida. Aqui, sempre olhando para lá. O que determina a minha vida cristã aqui é o que eu olho lá. Tá? A nossa vida cristã é espelhar, é o espelho de lá. É o espelho de lá. Nós temos que ter reflexo de lá. Não o contrário. Não o contrário. Olhando para lá. O que eu estarei fazendo lá, eu devo fazer aqui. Não o multiverso, ao contrário. É uma coisa só. O nosso reflexo aqui é de lá. É de lá. Não o contrário. Porque o contrário, ninguém vai entrar lá. Concorda? Se o nosso reflexo aqui de cristãos aqui determina o nosso futuro lá, ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. É aquilo que nós somos em Cristo lá. Quem diz a palavra? Quem diz lá? Em Apocalipse 5. O que nós estamos fazendo lá? Diga, Vini, o que nós estamos fazendo lá, Vini? O que João viu naquela multidão? O que ele viu aquela multidão assim? Uau! O que ele viu aquela multidão? Como que a multidão estava lá? Vestida com roupa branca. Roupa nova. Vida nova, transformada. Eles estavam fazendo o que lá? Quem? A quem estava louvando? Multidão, onde você está lá? Eu creio que eu estou lá. É isso que o livro de Apocalipse, ele está nos revelando visões. E aquilo ali não é fictício, é concreto. Já aconteceu. Eu quero que você entenda. Apocalipse já aconteceu. Já aconteceu para Deus. Nós estamos indo para lá. Mas aquilo lá já foi realizado. Deus já está te vendo com Ele na eternidade. Toma posse disso. Toma posse disso. E agora, olhando para isso, você louvando, glorificando a Deus lá em santidade, traz para cá. Pelo amor de Deus, traz para cá. Traz para cá agora. Traz para cá agora, porque senão você vai ser um crente mentiroso. Traz para cá agora isso. Trate as pessoas com amor agora, com respeito agora. Porque senão você não vai entrar lá. Porque a sua vida é mentirosa. A sua vida é hipócrita. A sua fé é mentirosa. Olha para aquilo e traz para cá, irmãos. Traz para cá. Faça a sua vida transformada agora. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer da gente. Os edomitas é uma triste história na história de Israel. É uma triste história de irmãos. É uma triste história que nós estamos vendo até hoje. O ódio dos árabes é porque se você pegar o Alcorão, você vai ler o Gênesis na perspectiva do árabe. É o mesmo texto, é o mesmo texto. É o mesmo texto que você tem na Bíblia sua, é o mesmo texto. Só que ali, o primogênito é Ismael. E quem roubou o direito de primogenitura foi Isaac.
O ódio que Esaú sente por Jacó é o mesmo ódio dos filhos de Ismael hoje contra os filhos de Isaac. É por isso que a gente está vendo tudo isso acontecendo lá. Irã não tem nada a ver com isso. Porque o Irã são persas. Não tem nada a ver com isso. O Irã é os persas. Não é descendência de Ismael. Mas eles abraçaram a causa dos árabes. Entende? Aonde chega o ódio? Vocês entendem o que entende o livro? Aonde chega o ódio? Não importa uma geração. Não importa 2 gerações. Eles estão brigando aí, queridos. Há quantos anos? Há 4.000 anos estão brigando. Há 4.000 anos estão brigando. Você acha que a ONU vai resolver isso? Você acha que a ONU vai resolver isso? Não vai. Não vai. Ali é briga de irmãos. Herança. É litígio. É litígio. Agora, passa isso para a tua vida. Quanto sentimento de ódio, rancor você alimenta contra pessoas que fazem mal para você? Ou você julga que as pessoas fizeram mal para você? Quanta coisa você alimenta no seu coração? E aí Deus está dizendo assim, não faça isto, porque você vai perder a comunhão comigo. Você vai perder comunhão comigo. É por isso que Deus diz assim, a vingança pertence a Ele. Ele diz, a vingança pertence a mim. Não se envolva nesse assunto. Deixa comigo. É isso que Deus diz para nós. Deixa comigo. Não se envolva. Não, você não tem capacidade para isso. Eu quero te preservar do mal no seu coração. É isso que Deus está falando para a gente. Não se envolva. Coloque na minha mão e eu vou cuidar deles. Não pense. O que Jesus falou para nós com respeito aos nossos inimigos? Mais que orar, Patrícia. Mais que orar. O que Jesus falou para a gente fazer com nossos inimigos? Amar. Como que a gente ama o nosso inimigo? Que jeito? Ai, 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 ai. Um pastor antigo, da velha guarda, disse uma vez para a gente. Sabe a maneira mais prática de você desenvolver amor por alguém que não gosta de você? Ore abençoando ele. Ore abençoando. Não para que Deus mude o coração dele, para que Deus mude o seu coração. Para você olhar ele com os olhos de Deus. Ver nele a miséria de ser humano que ele é. Digno de compaixão. Digno de misericórdia. Hoje é um dia propício para isso, Cleusa. Hoje é um dia propício para isso. Interessante, meu barbeiro, eu e meu barbeiro, nós somos figuras, um Jeová e um presbiteriano. Nós somos uma figura. A conversa é muito boa. Aí eu cortei cabelo, né? Cortei cabelo sexta-feira. Aí ele... e ele passa a navalha. E aí a gente conversando, né? Aí questão de política e tal, ele falou assim, não, a nossa religião, ela pensa diferente. Eles não prestam serviço militar, vocês sabem disso, né? Eles também não aceitam doação de transfusão de sangue. Né? Eles também não aceitam. E eles também não votam. Essa parte eu não sabia. Você não vota? Não, a gente não vota. Porque aí ele diz, as coisas da louca. Porque como Jesus disse, nosso reino não é dessa terra. A gente está esperando o reino dele. Não me diga como entender esses caras, eu não entendo. Jesus é tudo para eles, né? E ele diz assim, Jesus disse que o reino nosso não é essa terra. Então a gente não se envolve com o reino dessa terra. A gente colabora, a gente obedece, a gente vive uma vida de cidadão bom. A gente não quer trazer problema, mas a gente não se envolve, a gente não opina na escolha de governantes. Eles simplesmente vão viver seguindo a maré. Mas eles não interferem, eles não pensam ideologicamente a respeito de política. O que vir, para eles está bom. O que estiver na frente, eles vão seguir em frente.
Seria assim, né? Um ultra-calvinismo, né? Seria um ultra-calvinismo isso, né? De você se eximir, né, de qualquer opinião política. Aí eu falei para ele assim, tudo bem, a gente pensa um pouquinho igual, mas um pouquinho diferente, né? A gente tem opinião, que eu digo para o pessoal da igreja, você pode ter opinião até o dia do voto. Até o dia do voto. Você pode ser de esquerda, de direita, você pode ser centro, pode ser o que quiser, até o dia do voto. A partir do momento que deu o veredito, saiu né, quem foi eleito, a partir do momento que aquele que foi eleito, você vai adotá-lo como seu governante agora. E você vai orar por ele. Até ali, você pode até ter as suas divergências dele. Mas depois do voto, depois da decisão, você vai abraçar ele. Depois você abraça ele. Conforme a Bíblia nos ensina. Abençoa os governantes, porque são autoridades constituídas por Deus. Para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Um ditado popular quase que inspirado por Deus. Todo povo tem o governo que merece. É quase que inspirado por Deus esse negócio. Então a gente tem que entender a dinâmica de Deus no governo das coisas. Para o nosso aprendizado. Você pode ter partido até aqui. Hoje, 19h, acabou a tua ideologia. Às 19h acabou a tua ideologia. Acabou as tuas preferências. Aqueles que foram colocados se tornaram seus governantes. Você vai orar para Deus abençoá-lo. Para Deus abençoá-lo. Seja quem for. Porque é bíblico. Porque é bíblico. Voltando para Esaú. Voltando para os edomitas. Depois de toda essa volta toda. Olha só o texto. Olha só o texto. Vamos para Obadias. Volta para Obadias. Volta para Obadias. Interessante que a profecia de Obadias, ela se encontra também em Jeremias. Em Jeremias tem algumas aplicações, né, a respeito dos edomitas. Você encontra também referência lá no profeta Ezequiel, a respeito dos edomitas, ou seja, na época deles, de Jeremias, que é pré-exílico, que é Ezequiel, que é exílico, você tem referências dos edomitas. Então, esse povo não tinha sido exterminado. Nem na época de Jeremias, nem na época de Ezequiel. Ok? E tem a referência agora em Obadias, a respeito dos edomitas. Então, dá a entender que realmente esse texto foi escrito depois do período exílico. Ele é pré-exílico, é pós-exílico, tá? Então, a referência, então, aí chega então aos edomitas. O livro, a profecia é somente contra os edomitas. Vamos lá no primeiro versículo. Olha só. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ou seja, essa profecia é para eles, é para os edomitas. Temos ouvido as novas do Senhor, e as nações foi enviando um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões e roubadores à noite, como estás destruído, não furtaria só os que lhe batessem. Se a ti viessem vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Aí você continua todo isso aí. Ou seja, os edomitas fizeram acordos com vários povos. E esses povos que eles fizeram acordos, esses povos se levantaram contra eles e os traíram. Roubaram todos os bens deles. Então Deus agora... O que aconteceu com os edomitas? O Salmo 137 diz assim: Senhor... E a profecia vem contra Edom. O que aconteceu quando a Babilônia invadiu a Jerusalém? Se você vai lá em Crônicas, quando a casa caiu em Jerusalém, os edomitas foram o primeiro povo que se levantaram e disseram: destrói tudo, acaba com tudo, extermina eles tudo. Na época
Lá, a Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Os edomitas foram o primeiro povo que se levantou para aplaudir. Para aplaudir. Bem feito. Bem feito. Só que Deus diz para o povo dele, a vingança pertence a mim. E o povo de Israel ainda ouve de Deus essa profecia. Tratem eles bem, porque são teus irmãos. Tratem eles bem. Vai chegar um momento, na profecia, que os edomitas desaparecerão. Os persas virão e acabará com eles. Acabará com eles. A terra deles será totalmente disseminada, destruída. Então, queridos, a gente parando para pensar um pouquinho, vale a pena a gente alimentar pensamentos de vingança contra alguém? Por que a gente é tão tolo assim que a gente continua alimentando, Cleusa? Esse é o problema. A vingança tem a ver com egoísmo. Vingança tem a ver com egoísmo. Sabe aquela coisa assim, não levar desaforo? Né? Não querer, né? A pessoa me prejudicou, eu vou prejudicar ela também? É uma questão bem egoísta. É o egoísmo puro no nosso coração. É um desejo maligno de nós queremos o mal do outro. Porque ele, de alguma forma, nos prejudicou. De uma forma, ele nos prejudicou. Por que não nos vingarmos? Um amigo meu, a gente tinha um debate lá em Panambi nessas questões e deu às vezes muita treta nisso. Deu muita treta nisso. Porque ele não conseguia conciliar duas coisas. Perdão e justiça. Ele dizia assim, usando casos de polícias, né? Um crime hediondo, vamos colocar um exemplo. Matou o seu filho. Alguém matou o seu filho. Seja no trânsito ou alguma briga. Qual é o desejo que nós temos? Qual é a palavrinha que a gente usa com respeito a isso? O que a gente quer? Justiça. A gente coloca assim, nós queremos justiça, a condenação do culpado, não é? Mas aí, você como um cristão, você diz assim, eu perdoei, mas eu quero justiça. Esse era o impasse. Esse era o impasse. Como que você vai dizer que perdoa, mas se você ao mesmo tempo está cobrando justiça? Esse é o dilema. Perdoar e justiça. Como a gente resolve isso? E aí então? E aí a gente fica nesse imbrogo. Que justiça está falando ali, Cleusa? Não é nossa. Não é nossa. Bem-aventurado aqueles que querem justiça, a justiça de Deus. Ponto. Se vai ser agora ou na eternidade, não importa. Esse é o problema crucial de todos nós. Jesus ele dá uma pancada na gente, né? Jesus dá uma pancada na gente. Lá em Sermão do Monte é uma pancada. Ele diz assim, aquele que te obriga a andar 1 milha, ande 2. Aquele que te pegar a tua coberta, né? A capa, porque a capa para eles tem um sinônimo de proteção. A capa eles usam para dormir, se estiver no campo, a capa serve como cobertor. É a proteção que eles têm. Se alguém te tirar a capa, que ele fala para nós? Não reclame. Ui. Se alguém te fere a face, o que é para fazer? Ai, Jesus, como ele é duro. Como que Jesus é duro? Jesus é duro, gente. É duro. Essa palavra dele ali é dura, é incisiva, é dura, é pancada, é pancada. O cristianismo é pancada. O cristianismo não é brincadeira, gente. O cristianismo não é brincadeira. É pancada. Só para você ter uma ideia, Cleusa, eu já falei, no Velho Testamento tem 630 mandamentos, 623 mandamentos. Sabe quantos mandamentos tem no Novo Testamento? 1260. E ainda as pessoas acham que a gente não vive debaixo da lei. 630. O novo tem o dobro.
Por quê? Por que, Patrícia? Por que Deus fez isso com a gente? A gente está vivendo o tempo da graça. Jesus levou sobre todas as condenações. Por que tem tanto mandamento? Por que tem mais mandamento no novo do que no velho? Você sabe por quê? Não, não é essa a explicação. No Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo para auxiliá-los. No Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. E égua! Então, não dê desculpa. Não dê desculpa para não obedecer a Deus. Para a gente obedecer a Deus, o que nós precisamos fazer hoje? O que a gente tem que fazer hoje para que a gente possa obedecer a Deus, irmãos? Pedir ao Espírito Santo capacitação. É Ele que nos capacita a obedecer a Deus. É por isso que no Novo Testamento tem um dobro de versículos, de mandamentos. Por isso no Novo Testamento tem o dobro de mandamentos. Porque nós temos o poder de Deus para nos auxiliar a andar nos caminhos do Senhor. Que eles não tinham no passado. Eles não tinham isso no passado. Então, as tuas justificativas não colam com Deus. Não colam com Deus. As nossas justificativas não colam com Deus. Porque Deus diz assim, eu dei o Espírito Santo para você andar nos meus caminhos. Eu dei o Espírito Santo para você obedecer os meus decretos. Eu dei o Espírito Santo para você viver uma vida em conformidade com a minha imagem. Sabe que para Deus, no Novo Testamento, não tem mais criança, né? Paulo fala assim que o povo judeu tinha aio até Jesus. O povo judeu foi tratado como criança. Não faz isso, não faz aquilo, não faz assim, não é assim os mandamentos? É assim os mandamentos. Como a gente trata com criança. No Novo Testamento, nós somos adultos agora para Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós. Agora o Espírito Santo habita em nós. Se você quer viver uma vida agradável a Deus, agarre-se ao poder do Espírito. Agarre-se à pessoa do Espírito para te auxiliar. Ele habita em você. Ele habita em nós. Para trazer esse auxílio para nós. Se você não vive em obediência a Deus, é porque você não está sendo parceiro do Espírito Santo. Você não está pedindo para que Ele te ajude. Você está tentando viver a sua vida cristã independente de Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar errado. Você não está sendo nada diferente de um fariseu. Não está sendo nada diferente do fariseu do Antigo Testamento. Tentar obedecer a Deus pela sua força. Sabe o que tem que fazer para Deus, gente? Sabe o que a gente tem que dizer para Deus nessa hora? Senhor, eu não consigo obedecer o teu mandamento. Eu tenho que ser franco com Deus. Nós temos que ser franco. Isso é muito difícil. Dar a cara para o outro lado, para o cara me dar outra pancada. O cara me roubou, eu vou te dizer, Deus te abençoe. Isso é muito, muito difícil. Muito difícil. Como diz a Cleusa, é possível. Quando você recorre a Deus, Senhor, eu não quero pecar contra o Senhor, porque eu não consigo, mas eu não quero pecar contra o Senhor. O que a gente tem que fazer? Me auxilie. A grande sacada é nós nos humilharmos diante do Senhor, pedir auxílio, reconhecer, eu não posso. É difícil a gente declarar isso, né? É muito duro. Eu não posso, mas o teu Espírito em mim me capacita. Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Aí é a hora de nós provarmos para Deus o quanto nós amamos a Ele. Aí é a hora de nós provarmos para Deus quanto nós o amamos. Você abrir mão dos seus prejuízos para não prejudicar o seu amor a Deus. Coisas que os edomitas não tinham. E Deus pega o povo de Israel e trabalha isso no coração deles. Quer trabalhar isso no coração deles. Para que eles continuem amando eles, mesmo sendo eles inimigos deles. É isso que Deus faz com a gente ainda hoje. Levanta um monte de gente contra a gente.
para aperfeiçoar em você e em mim o amor. E a nossa dependência ao Espírito Santo, irmãos. A nossa dependência ao Espírito Santo. Nós precisamos voltar a essa essência. Buscar o Espírito Santo para nos auxiliar. Nós presbiterianos pegamos muita aversão ao Espírito Santo, infelizmente. Nós presbiterianos pegamos muito medo do Espírito Santo. Porque a gente quer justificar-nos com as coisas que acontecem de manifestações em igrejas pentecostais. E a gente criou uma aversão a isso. Só que quando fala do Espírito Santo dentro da igreja presbiteriana, parece que estamos falando do diabo. Nós estamos falando, parece que a gente está falando do diabo. Não, queridos. Nós precisamos resgatar o Espírito Santo na nossa vida. A nossa dependência a Ele. A nossa dependência a Ele. A nossa vida cristã só pode ser vitoriosa. A bênção de Deus, aquela água que jorra, é o Espírito Santo dentro de nós que vai jorrar. Não é outra coisa. E a gente precisa resgatar isso na nossa vida. A nossa dependência a Ele. Para obedecer a Deus, temos que ter a Ele como auxílio. Sem Ele a gente não consegue. Concordo com você, Cleusa. Plenamente. Ninguém consegue obedecer a Deus. Ninguém. Ninguém. Não, fruto. É o fruto dele. E o fruto dele, querido, o fruto do Espírito Santo é um pacote só. É um pacotão só. Tá? É um pacotão só. Que quando você está vivendo na dependência dele, quando for precisar de um desses frutos, ele vai operar na sua vida. Ele vai operar. Tem pessoas perseguindo os frutos. Eu quero o fruto do amor. Eu quero o fruto do domínio próprio. Eu quero o fruto da bondade. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É como você está com febre e você só tomar antitérmico. E não vai na causa. Não vai no problema da infecção. Só fica cuidando da sua temperatura. E o seu corpo está detonado. A infecção está arrebentando com você. E você só está preocupado com a temperatura. E a infecção está te acabando. Fruto do Espírito é a mesma coisa. As pessoas perseguindo o fruto, mas é um fruto só. É um fruto só. Ele na nossa vida, nos enchendo, tudo isso acontece quando você precisar. Quando você precisar. Por isso a gente precisa dele. Por isso que Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito, não se embriaguem com vinho. Deixe que o Espírito Santo te encha, deixa que ele te embriague. Sermos embriagados, é isso que Paulo está falando. Sejam embriagados pelo Espírito, não pelo vinho, é isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Sejam embriagados pelo Espírito. Deixe que ele domine o seu coração. Os edomitas foram destruídos. E a promessa dele ali no final do livro tem a ver um pouco da visão messiânica. Tem a ver um pouco com a visão messiânica, né? Que quando Jesus voltar e estabelecer o trono dele, então será a hora da vingança do Senhor. Às vezes as pessoas acham que a vingança do Senhor tem que ser aqui na terra. Tem que ser em vida. Não. Para que você vai alimentar um desejo contra alguém a vida inteira? Sabendo que lá no julgamento Deus vai dar conta disso tudo. Viva a sua vida tranquilamente aqui. Pare de alimentar ódio contra alguém. É você que está sendo prejudicado. É você que está sendo prejudicado. É você que está carregando uma mala desnecessária. Como dizer, nós levamos malas, nós levamos bugigangas desnecessárias na vida cristã, porque a vida cristã é leve, é para ser leve. É para ser leve, não carregando bugiganga. Não carregando bugiganga. E o rancor, ódio, é bugiganga. Deixa o teu orgulho de lado. É igualzinho. Queridos, tenha a maior preocupação na sua vida, conservar a sua comunhão com Deus. Se você tiver isso como meta da sua vida, você vai ser um crente muito feliz. Porque o orgulho já ficou longe da tua vida. O orgulho já ficou longe da tua vida. Não vale a pena levar o orgulho ferido para casa. Os edomitas levaram o orgulho ferido durante toda a sua geração.
todas as suas gerações, todas, desde Esaú, por séculos, como a gente está vendo hoje, entre árabes e judeus, uma luta de 4.000 anos, alimentada de ódio, alimentada pelo ódio. É isso que acontece. Acontece na sua vida isso. Acontece na nossa vida isso. Se a gente deixar o rancor tomar conta dele. Lembre-se do Salmo 4. Não deixe a sua ira passar de uma noite. O teu travesseiro é o teu conselheiro. O teu travesseiro é o teu conselheiro. É ali que você tem que acertar as coisas com Deus. É ali. Antes de você dormir. Acerte o seu dia com Deus. Se tiver mágoa, perdoe. Se tiver tristeza, entregue. Mas confie tudo ao Senhor naquele dia. Resolva a sua vida ali. Sabe por quê? Você não sabe se vai acordar. Você sabe se vai acordar amanhã? Se a pessoa vai chegar lá diante do Senhor e falar assim, pois é, né? Como você foi infantil? Como que você foi imaturo? Mas, Deus diz assim, eu continuo te amando. Mas é uma tristeza que Deus não precisava ter. Concorda, irmãos? Deus tem tristeza, tá? Deus tem tristeza. E as nossas ações podem alegrá-lo ou podem entristecê-lo. Seja um filho que Deus olha para você e diz assim, é o meu filho em quem eu tenho prazer. É isso que a gente quer dos nossos filhos, que nossos filhos nos dê prazer. Qual é o pai que tem a alegria de saber que o filho dele só traz tristeza para ele? Qual é o pai que vive contente com isso? Nenhum pai vive contente com isso, nenhuma mãe vive contente com isso. Nós esperamos que nossos filhos nos dê prazer, nos dê alegria. Que nós pensamos assim com Deus também. Amém, queridos? Ui. Acrescentar que alguém quer falar algumas coisas? Ajuda eu aí, gente. Ajuda eu aí. Fala, Mário. Mário vai. Traz a benção, Mário. Derrama e a gente enche e transborda, e aí daqui a pouco a gente vai consumindo aquela parcela, e aí a gente percebe que a gente está vazio, aí tem que chamar de novo, coloca mais um pouco. Mas aí o cara fala que nosso relacionamento com o Espírito Santo, como deveria ser de uma maneira diferente. Não é ele colocando em nós, mas sim a gente entrando em um rio, de maneira que a gente... Aí ele faz um paralelo com aquele versículo de que existem águas que estão nos joelhos, e existem águas profundas. Você entra e você inteiro é preenchido e ele não precisa ficar te preenchendo porque você está dentro dele. E quem está dentro de um rio que não dá pé, não se controla. Você vai para onde o rio manda, você vai para onde a corrente leva. Boa. Não tem o que fazer. O Espírito que está te conduzindo as nossas vidas e nos conduzindo. De maneira que não tem como ficar mais vazio. A gente está inserido dentro dele, de fato. Esse é o ideal. Esse é o mundo ideal. Essa ilustração é o mundo ideal da vida cristã. A gente canta, né? Tem algumas expressões que a gente fala assim, mergulhar em Deus, né? Mergulhar em Deus. Queridos, na nossa comunhão com Deus, a gente está só na superfície. A gente só está nadando em cima. Se a gente quer conhecer Deus, eu concordo plenamente com isso, Mário. Concordo plenamente. Nós temos que mergulhar em Deus. Nós temos que nos aprofundar em Deus. Nós temos que entrar de cabeça em Deus. E é interessante quando o senhor fala a respeito se torna um preconceito quando a gente fala, por exemplo, do Espírito Santo relacionado às igrejas pentecostais. Quando a gente fala mergulhar, não são manifestações. Não. Mergulhar seria tipo... Espírito é amor. Segunda-feira aconteceu uma coisa que eu não consigo nem explicar como foi que eu reagi. Seria algo assim. Exato. Exato. Porque eu fui tão passivo, eu fui tão tomado, que eu tenho consciência que por mim não faria aquilo. Seria algo assim. O Espírito Santo me tomou de conta e eu... Então, o frutificado do Espírito Santo
seria eu expor o fruto do Espírito. Seria alguém chegar e falar, nossa, mas você é Ah, tão calmo. é isso, é isso. Você dizer, não É sou isso. não, pior que eu não É. sou. Esse é o ponto, porque nós presbiterianos, né, eu vou falar no modo nossa casa presbiteriana. O problema nosso, queridos, que nós somos muito bons, nós somos muito bons em interpretar a Bíblia. Nós somos muito bons no conhecimento bíblico, nós somos muito bons nisso. Só a parte teórica. Nós somos muito bons na parte teórica. A prática deixa a desejar. A nossa prática deixa a desejar. Porque a coisa mais simples seria o nosso desejo de ter uma vida cheia do Espírito Santo, mergulhar em Deus, assim, se entregar plenamente a Deus, assim, a minha vida é tua, se vira, é o Senhor que vai dar conta de mim, eu não dou conta de mim não. E a gente abrir mão da nossa mania de querer controlar a nossa vida e deixar que o Espírito Santo nos controle. Vida cheia do Espírito Santo, amados, em outras palavras, significa ser controlado por Ele. Ser dirigido é ser dominado. É ser dominado por Ele. Sabe o que a gente parece? Um poto bravo. Que o Espírito Santo quer montar em cima da gente e a gente, ó, sai! A gente é igualzinho. A gente é um poto bravo. A gente é um cavalo indomável. Nós somos um cavalo indomável. Porque nós não queremos nos render. Nós não queremos nos render. A gente se rende a Jesus como nosso Salvador. Diz, né? Se você não tem Jesus como teu Senhor, então você não tem Ele como Salvador. Ui! Isso é o jargão da teologia. Se Ele não é teu Senhor, então Ele não é o teu Salvador. Nós temos que entender que a nossa vida é dEle. E nós entregarmos ao Espírito Santo é só bênção que a gente poderia receber. Só bênção. A gente ia escandalizar as pessoas com o nosso comportamento diferente. Com a nossa vida mostrando Jesus em nós. E a gente faz, em alguns aspectos, a gente se controla para que não venha a raiva. Mas a gente acha que nós estamos sendo cristãos por isso. Ui! Não é. Não é. Que a gente possa, queridos, né, olhar para os edomitas e ver neles homens indomáveis. Homens que foram escolhidos por Deus para não experimentarem Deus na vida. Olha que dura realidade. Dura realidade. Sabe que dentro da humanidade, Deus escolheu vocês para vocês experimentarem uma vida cheia do Espírito Santo. Para andarem com Ele, viverem com Ele. Para não ser como eles, mas ser diferente deles. É isso que o livro de Obadias nos ensina. Deus, olha só, qual que é o nome dele mesmo? O que ele é? Qual a tradução do nome dele? Servo de Yahvé, ou adorador. Para nós sermos adorador e servo dele, nós temos que ser igual a ele. Nós temos que ser igual a ele. É isso que o Obadias está dizendo. Vocês foram chamados para ser igual a Deus, através de Jesus. Essa é a nossa meta. Esse deve ser o nosso desejo. Ser discípulo. Ui, não tenha vergonha, irmão. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo. Você não está pecando. Você não está pecando. Você tem que ter no seu coração. Eu quero ser igual a Jesus. Você não está blasfemando. Você não está se levantando como outro Deus. Não. Você está dizendo, Ele é o meu modelo. Ele é o meu modelo. Eu quero ser igual a Ele. É isso que nós estamos dizendo. Que nós tenhamos esse desejo de sermos imitadores de Jesus, mas pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Ui. Eu achei que eu ia falar Obadias e Jonas. Mário, ora para a gente, querida. Ui, acabou a hora. Apitou.
Amém, Jesus. uma oportunidade de aplicar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas convivências e relacionamentos. Que o Senhor possa nos fortalecer no Espírito para que nós possamos, de fato, aplicar